Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina. Um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos e ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir, desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Guia LabFaz para novas práticas e convivência. Desligar o microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue o seu microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm um momento de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais, porém é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite os professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Moisés, passa a palavra para você, meu querido. Obrigado, Abder. Bom, vamos ao nosso último dia do seminário Brasília Mapeada, no seminário que a gente tentou trazer aqui um outro eixo temático dentro da nossa formação, né, do Núcleo de Formação e Curadoria aqui do Projeto LabFaz, que é entender um pouco sobre isso, sobre o que é o turismo, sobre o que é a cadeia de trabalho do turismo, o que ela envolve. Certamente ela envolve as pessoas que trabalham no backstage, na técnica. E a gente teve o primeiro dia aqui a fala do Tiago Andrade, que abriu meus horizontes muito, assim, para essa Brasília, para esse Distrito Federal, para essa metrópole, né? Trazendo diversas ações que a arquitetura e que ele, como arquiteto, também como uma pessoa que pôde fazer parte do governo em um determinado momento, com ações que visavam esse olhar, né, para esse Distrito Federal amplo, né, não só para Brasília, como uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade, que possui uma arquitetura muito particular, mas também para aspectos da cultura dessa metrópole, que foi muito importante. Para mim foi enriquecedor, espero que para vocês também. E ontem nós tivemos aqui um papo com o Aníbal, que é VJ e trabalha com projeção em espaços públicos, e trouxe também para a gente uma referência muito legal, primeiro sobre o que é o videomapping, a trajetória, a história disso, e como ele se apresenta nos dias de hoje, né, com diversos festivais em diversas partes do Brasil e do mundo, e também o trabalho que ele faz aqui na metrópole, né? Eu já estou adotando essa palavra porque agora eu vou aprender mais um pouco aqui com uma convidada, nossa, uma pessoa que eu tenho profunda admiração já, porque eu pude entrar um pouco em contato com o trabalho, e a Paty Herzog, que vai se apresentar e vai falar um pouco para a gente sobre um tema que ela é apaixonada. Eu sei porque eu já conversei um pouco com ela e já vi que ela é apaixonada por isso, por esse tema, por esse assunto, uma pessoa que dedica a vida dela também neste lugar, neste assunto que é o turismo. Então, eu passo a fala para você, Paty, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Moisés. Grata pelo convite.
fazer parte desse seminário importante, necessário. Estão me escutando? Sim, sim, agora sim. Sim? Perfeito. É porque a tela congelou e fiquei em dúvida. Bom, esse seminário é importante, necessário, abordar esses temas, né? O turismo enquanto uma atividade econômica importante e tão relevante, né, para o desenvolvimento social, cultural, econômico, natural de territórios. Grata pelo convite. Bom, eu sou Paty Herzog, sou turismóloga, sou designer de territórios turísticos, um designer de território turístico e um turismólogo, né? O nosso papel mesmo é pensar as cidades, lugarejos, territórios a partir da sua essência identitária e aí criar oportunidades que fortaleçam a identidade local, as comunidades, conectando moradores e visitantes por meio de experiências encantadoras. Na verdade, isso é o que eu faço, né? Eu vim construindo isso ao longo dos últimos anos. E o Experimente Brasília, que é uma das minhas empresas, tem diversas ações na cidade, né? Em Brasília, nessa metrópole, como você bem trouxe, né? Ontem deve ter sido muito, muito fértil as trocas com o Thiago, né? Ele é uma referência e um pensador sobre esses 61 anos, né, da nossa cidade. Então, bom, o que eu pensei para hoje foi poder colaborar um pouco mais, trazendo sim essa perspectiva do turismo, né? Como que ele se insere no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e como ele é esse fomento de transformação, né? Social e econômica para um território. Então, o Experimente Brasília existe há pouco mais de 7 anos, mas antes dele eu assino a direção criativa também da Tríade, Patrimônio, Turismo e Educação, com diversas ações de educação patrimonial para Brasília, para o que eu trouxe, né, na nossa conversa, quando você me fez o convite, ações necessárias para preparar a casa para o destino bem receber, né, os nossos visitantes. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho insights e também uma troca inspiracional, né, para a gente fazer essa conexão, né, de como toda essa equipe enorme, gigantesca, criativa, que está produzindo ações, eventos, pode se conectar, né, com o potencial turístico da nossa cidade e assim provocar transformações, né, tanto para a gente que vive nela, quanto para os visitantes que percorrem, né, que experimentam Brasília aí diariamente, né. O grande sonho do turismo é mesmo conseguir fazer essa conexão, né. Quando a cidade é boa para o morador, ela é boa para qualquer visitante. Então, antes de tudo, a gente está pensando a cidade que a gente quer para a gente, né? E isso atrai mais visitantes, atrai mais oportunidades e circula, né? Tem toda uma circulação, um intercâmbio tanto de experiências quanto de recursos financeiros, né, para o território. Territórios desejáveis são destinos desejáveis. Então, a busca do Experimente é impulsionar ações que transformem lugares em territórios turísticos desejáveis. Então, um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre pertencimento, sobre exercitar o olhar para a cidade que a gente vive e sobre a cidade como um grande suporte para a reinvenção, para experimentação de diversas experiências. Das nossas histórias. Eu trouxe uma apresentaçãozinha para compartilhar com vocês. Então, podemos começar? Sim? Bom, essa apresentação, ela é o case do Experimente Brasília, ela já circula assim, em outras cidades para além da nossa. E é uma oportunidade super valiosa de estar compartilhando ela com vocês agora, dentro de um universo que tem uma interface tão grande com o turismo, né? O turismo, antes de tudo, eu vou colocar aqui a apresentação, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse
esse grande fenômeno turístico. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O turismo, antes de tudo, gente, a gente pensa assim, né? O que é o turismo? O turismo é uma atividade bastante ancorada no ir e vir das pessoas, né? Isso faz parte da nossa natureza nômade, né? A nossa história enquanto humanidade, ela percorre esse ir e vir, né? Nós nos deslocamos desde sempre pelas mais diversas buscas, seja pela busca por alimento, seja a busca por um lugar seguro, né? Isso é intrínseco da natureza humana, assim, o senso de desbravar algo novo, a busca por conhecimento, a busca por outras oportunidades, né? Sejam elas as motivações que forem. Então, o turismólogo, essa ciência que traz o turismo para esse lugar de relevância, não só na vida contemporânea, porque quando a gente pensa o turismo como atividade econômica que impacta positivamente territórios, a gente também sabe dos impactos negativos, mas é muito recente, né? O próprio advento do avião, né, que oportunizou esse deslocamento para outros continentes com mais velocidade, agilidade, é algo muito recente, né? Então, a gente está falando de um movimento que começa a ser impulsionado com mais força no século passado e que, nos dias de hoje, né, tem um papel determinante na formação, né, de pessoas e de grupos. E quando a gente fala de cultura, né, essa possibilidade do intercâmbio, né, dessa circulação de todo um time, de toda uma equipe entre cidades é incrível, né? É incrível esse salto que a gente deu nas últimas décadas, né? E o pós-guerra favoreceu muito essas relações e foi quando a gente começou a pensar também no valor do nosso patrimônio, né? No valor do acervo que os territórios guardam, né? No que a gente tem mesmo as principais políticas para a preservação do patrimônio. É quando se começa a pensar, né, em patrimônios culturais da humanidade, né? Quais são esses sítios que merecem ser... Vocês estão me escutando? Sim? Tá. Quais são esses sítios que merecem ser salvaguardados e que fazem parte da história de todos nós, né? E Brasília é um desses sítios, um sítio de patrimônio cultural da humanidade, e que tem toda uma peculiaridade, porque nós fomos o primeiro sítio moderno reconhecido patrimônio mundial, e a Unesco ainda não tinha, né? Ela não tinha ainda os parâmetros estabelecidos para poder validar uma candidatura como Brasília. Brasília foi patrimônio com 27 anos de existência, né? Então ela quebrou todos os paradigmas. Até então só sítios seculares eram reconhecidos patrimônios culturais da humanidade, e a gente é um marco do patrimônio moderno. A gente quebra vários, né, vários outros protocolos e figuramos numa seleta lista entre os sítios patrimônios culturais da humanidade, de obra-prima do gênio criativo humano, que a gente protagonizou aqui no Brasil no final da década de 50. É algo que diz muito sobre a história da humanidade, né? A cidade, ela foi construída em 3 anos e 10 meses, erguida, ruas, palácios, né? Um projeto urbanístico essencialmente simples, pensado por Russell Costa, mas ao mesmo tempo que provocava uma nova forma de se relacionar com ambientes urbanos, né? As células residenciais de Brasília, as superquadras, elas não existem em nenhum outro lugar, né? Toda a estrutura urbana que foi pensada e que é piloto exatamente porque a ideia, na época, era que fosse replicada, né? Não um projeto urbanístico, mas uma educação pública
de ensino integral, que foi pensado lá na década de 50. A ideia era que isso ressoasse para o Brasil, né? Um sistema de saúde também público, com centros de saúde, né, em cada bairro. Então, é um projeto urbanístico um tanto quanto grandioso e utópico, porque ele propõe não só a construção de uma cidade, mas sim de uma nova forma de se relacionar, né? E aí eu estou falando tudo isso nessa tela porque o plano piloto de Brasília, quando a gente pensa, né, no Distrito Federal inteiro, a metrópole, o plano piloto de Brasília, ele é essa área tombada, reconhecida patrimônio mundial. Então, primeiro sítio moderno, obra-prima do gênio, considerado, né, figurando nessa seleta lista de sítios, obra-prima do gênio criativo humano, mas também o maior perímetro urbano tombado do planeta. Né? A gente tem a cidade, todo o projeto urbanístico de Lúcio Costa, envolvendo as escalas que ele pensou, né? As escalas residencial, a escala monumental, a escala bucólica, tudo isso reconhecido como sítio patrimônio cultural da humanidade, né? Então, é um sítio que, por si só, tem o potencial de atração turística e de eventos muito precisos e específicos relacionados a essa característica, que é uma característica que é nossa, é isso que a gente vale, é isso que a gente significa, né? Quando se fala em Brasília, em outros lugares do mundo, essa característica é nossa e ninguém tira, né? É por isso que somos patrimônio cultural da humanidade. Então, essa é, sim, uma das principais inspirações para o Experimente Brasília, quando a gente cria e fortalece a cidade como um território turístico. Porque isso a gente já tem, isso já é nosso, né? E a partir disso a gente vai criando uma série de produtos e estratégias para contar essa história para os moradores e para os visitantes. O turismo tem um papel educativo, assim, importantíssimo, que são as viagens de conhecimento, né? Na verdade, quando o turismo ele se consolida como uma atividade, e aí a gente pensa mesmo nas grandes viagens de peregrinos que iam fazer trajetos mesmo de uma cidade de Jerusalém até Roma, de várias cidades com fins, sejam religiosos e de conhecimento, essa circulação, né, de conhecimento, ela faz parte do que essa atividade é. Quando a gente viaja, quando a gente se desloca, a gente está aprendendo coisas novas. Ainda que essa não seja a nossa busca específica, só de você sair de um lugar para o outro. E aí a gente acredita que ser turista na própria cidade é possível e é riquíssimo, é valiosíssimo. Então, quando a gente pensa qualquer um dos trabalhos, a gente está pensando numa escala íntima e afetiva, na escala do morador. Se é bom para o morador, é bom para o visitante também. Então, esse é o diferencial quando o turismo começa a impactar positivamente um território. Quando a comunidade faz parte do processo, quando a comunidade cocria junto, quando a comunidade está conectada com o seu valor, com o que ela significa, quando o pertencimento, né, faz parte da pele da cidade. E a gente acredita muito que a pele da cidade está no coração de cada morador. Então, cada cidade é única, cada cidade tem a sua história, e por mais que a gente esteja num grande território, numa grande metrópole, cada microterritório tem as boas histórias para contar. Isso vale para uma praça, se a gente estiver falando de um setor comercial, isso vale para um ambiente escolar, se a gente estiver falando, enfim, de uma outra cidade que compõe essa metrópole, como Ceilândia, Tabatinga, Paranoá. Cada um desses microterritórios são grandes, né, em suas histórias, em suas origens, em suas comunidades. Então, o que a gente busca no Experimente é fortalecer a essência identitária de qualquer território que a gente atua.
Então, como é que a gente... Como é que a gente foi fazendo isso em Brasília? Um desafio, são muitos anos. São muitos anos. São quase 20 anos de história. E como turismóloga, eu e minhas sócias, a gente... Naturalmente, o nosso trabalho convergia para a gente fazer trabalhos em outras cidades. O que a gente chama dentro da cadeia produtiva do turismo, dentro do turismo, em destinos consolidados. E a gente escolheu ficar aqui, né, e ter essa grande, uma cidade ainda quase que crua, né, em produtos turísticos, como grande laboratório. Então, é isso que o Experimente é um lab. É um lab de turismo que provoca experimentações, projetos, as inovações acontecem a partir do que a gente está vivenciando na cidade. Claro que com muito foco de mercado. Sim, esse é um diferencial, né? Quando a gente fala de destinos desejáveis, a gente está falando de uma boa oferta na prateleira do destino. E quando a gente pensa em destino, que é aí que a gente atua, todos nós, né, moradores desse lugar, profissionais que atuam em áreas com interface, como a cultura, que tem uma interface riquíssima com o turismo, talvez uma das maiores, a gente está falando mesmo em criar bons produtos. Né? O que difere, o que é um destino desejável e outro? O que difere esses lugares? O que são esses lugares que podem ser trabalhados como marcas, né? Nada mais é do que os lugares que a gente quer visitar. Né? Se eu te perguntar, Moisés, qual é o seu destino? Onde que você quer ir? Aonde eu gostaria de ir? Sei lá. É que eu tenho pensado tanto na cidade que eu vivo. Agora eu estou morando aqui no Max, será que... Obrigado, Max. Eu fico pensando muito, eu estou morando agora na Vila Planalto, então eu fico muito pensando no meu lugar aqui onde eu vivo, sabe? E o meu destino agora é esse lugar, assim, é conhecer esse lugar. Eu moro há pouco tempo aqui, é conhecer esse lugar, é conhecer os lugares. Eu tenho restaurantes maravilhosos aqui, pessoas que fazem comida caseira que é de uma especiaria, assim, só feita aqui. Então, o meu destino, assim, hoje é esse lugar, assim. O meu destino é... Paty, já falei isso para o Thiago também, é, por exemplo, chegar na Praça dos Orixás e aquele orixá falar comigo, contar a história dele, e aquelas árvores se mexer e uma projeção mostrar uma história maravilhosa sobre os orixás, que a minha cultura também faz parte da minha cultura como brasileiro. Eu não sei, acho que esse é o meu lugar hoje, sabe? O meu lugar está muito vendo essas praças como a do Ildio Galdino e imaginar um cocar enorme que iluminasse aquilo durante a noite, que é um lugar tão inóspito durante a noite. Então, eu acho que o meu lugar... Você me perguntou, foi realmente uma pergunta que me impactou, porque eu só consegui vislumbrar agora esses lugares como meu lugar. Um lugar que... Qual é o meu lugar? O meu lugar é esse. Eu vivo nesse lugar aqui, né? Vila Planalto, Plano Piloto, e muito mais agora nas regiões aqui do lago, né? Porque a vila tem esse escoamento aqui para o Lago Norte, Lago Sul muito próximo, mais do que até as entrequadras do plano. Sim. Então, eu acho que esse é o meu lugar agora. Perfeito, perfeito. Quando a gente entende que a gente pode ser turista na nossa própria cidade, né? Que isso provoca, assim, esse sentimento do novo, do único, do garimpo, da listinha. Quero conhecer esse restaurante que tem essa comida, esse lugar é possível, olha, esse lugar só abre aos domingos, né? Tem essas particularidades. A vila
é aquilo, é um microterritório que é um universo de possibilidades, né? A serem experimentadas. E por que não o visitante, na hora que ele chega, que ele desembarca no aeroporto, da forma que ele chegar, ele não se conecta com essa oferta gastronômica da Vila Planalto, né? Com a possibilidade de você ir para um lugar em que você pode fazer atividades aquáticas, né? Numa cidade que tem assim um clima de seca durante metade do ano, né? Em que atividades ao ar livre, atividades na água são assim um respiro, né? Então essa oferta, a nossa busca foi traduzir, mapear e traduzir essa oferta e produzir projetos especiais, mapeamentos afetivos, projetos que conectam esses moradores e visitantes, oferecendo para os moradores experiências tão únicas e tão valiosas como especialistas locais, como ele poderia ter em qualquer lugar do mundo. Né? Então, desenhando experiências que conectassem Brasília com os principais destinos, apresentando tanto para os nossos moradores quanto para os visitantes, olha o que Brasília tem para oferecer para você, sabe? Vem dar a mão para a gente te leva. O Experimente, ele nasce com esse propósito e com o propósito de ser uma marca colaborativa. Então, os nossos projetos e os nossos produtos, eles, em geral, são co-criados, porque a gente acredita que junto é mais legal. Fazer junto, fazer com quem sabe, com quem entende, né? Traz uma outra bagagem para a experiência que a gente está criando. Então, eu vou adentrar um pouquinho nesse case, em alguns projetos especiais que fizemos para Brasília. E um dos primeiros, assim, para a gente entender, né, como que a gente desenharia um futuro desejável para a cidade modernista, para uma cidade que, por si só, né, obra-prima do gênio criativo humano, é o maior sítio reconhecido patrimônio mundial do planeta, a gente aplicou uma abordagem que a gente acreditava, mas que Brasília foi na prática um grande laboratório, que é o localismo e o olhar curatorial como uma estratégia de inovação para reposicionar o destino. Até então, gente, voltando um pouquinho lá em 2012, 2013, a oferta turística de Brasília, o principal produto que existia na prateleira, se um visitante chegasse, ou se eu como morador, quero fazer, é um city tour, que é um produto que a gente chama, ele tem esse nome porque assim, no mundo inteiro existe, o city tour é aquele produto básico para você conhecer um lugar com pouquíssimas horas. Então, uma cidade com essa dimensão, com essa importância, tinha um city tour de 3 horas, panorâmico, ou seja, desce na Praça dos Três Poderes e ok. Antes disso, desde 2004, a Tríade, que é a empresa mãe do Experimente Brasília, a gente já tinha feito diversos produtos turísticos para as agências da cidade operarem. Então, Rota dos Azulejos pelo acervo de Atos Bucão, a Rota de Turismo Arquitetônico, Brasília Turismo Cívico, né, enquanto capital. Esses produtos não iam na prateleira. E a gente tinha uma oferta de produtos de educação patrimonial, fortalecendo a comunidade local. Então, a Trilha dos Azulejos, que é um programa que conhece a Brasília pelas obras do Atos, ele ficou quase 10 anos rodando na cidade. A gente conseguiu formar uma geração de moradores, de crianças, né, que são grandes multiplicadores e que levam essa percepção, né, de pertencimento de Brasília e de sítio patrimônio para os seus pais, mas a gente ficou 10 anos com essa oferta, Trilha dos Azulejos, nas escolas públicas da cidade. Então, a gente conseguiu, assim, durante alguns anos, né, aplicar uma metodologia que trouxe para Brasília o prêmio de melhor ação de educação patrimonial do país. Então, a gente tinha experimentado já bastante programa, porque sítios patrimônio é constante, sabe?
A gente tem, o plano piloto, ele precisa de ter cursos contínuos, todas as escolas precisam, o Distrito Federal inteiro. Então, com a Trilha dos Azulejos, uma das coisas mais incríveis que acontecia era a gente oportunizar para crianças que moravam nas zonas rurais, ou mesmo em cidades que nunca, com 9 anos nunca tinham vindo até o plano piloto, conhecer Brasília pela primeira vez. Então, era um programa que extrapolava a sala de aula, sabe? Que trazia mesmo a cidade por cotidiano escolar, e ela como esse lugar de experimentação. O museu a céu aberto, né, que Brasília é. E aí, a aula passeio da Trilha dos momento mais assim, mais incrível, porque quando a gente está em contato direto com o objeto de estudo, a magia acontece, né? Não importa a disciplina, quando a gente está em contato direto com o objeto de estudo, a magia acontece. E depois desses muitos anos, com as experimentações e com os programas nos principais espaços museais, a gente abre essa oferta de experiências e a gente faz o place branding do destino, que nada mais é do que a marca lugar, né? Então, o Experimente Brasília é uma marca lugar que a gente entrega para a cidade e que a gente convida. O Experimente é um grande convite, né? Ela é um convite para que todo mundo possa experimentar. E como, né? Como facilitar esse acesso? Isso pode acontecer. A cidade, enquanto campo de experimentação, ela pode acontecer de diversas formas. Eventos, e isso que você trouxe de intervenções em lugares específicos, como, né, a Praça dos Orixás. Imagina isso ser algo permanente. Isso vira um grande atrativo da cidade. Isso entra na agenda da cidade, né? Os moradores vão querer ir lá, os moradores vão querer conhecer. Quando vier um familiar, a gente tem que passar aqui, ó, porque é essa hora da noite que fica incrível, né? Isso vira um atrativo turístico, vira um ponto de parada, vira um ponto de convergência. Né? E o que a gente fez com o Experimente foi criar essas oportunidades por meio de uma marca que por si só é um convite, é um selo, Experimente Brasília. Essa estratégia de entregar, de pensar um branding para a cidade, né? Conectado com a sua essência identitária, com uma identidade já que habita um imaginário associado à cidade, né? Porque esse imaginário de Brasília obra-prima, que divide a história da arquitetura, já é um imaginário quase que consolidado. Então, por meio dele, a gente fortalece o destino, a marca lugar, né? Eu vou até voltar aqui. Ela foi construída a partir da sinalização turística, da sinalização da cidade, não é uma sinalização turística, a partir da sinalização. Então, ela tem a mesma tipografia que moradores e visitantes olham, né, quase que diariamente. A seta como um ícone de direção. Então, a seta, ela sempre aponta, né, para onde você tem que ir. Então, esse convite, ele indica, né, as coisas mais legais para se fazer nessa cidade. Então, depois desse branding do destino, a gente atuou muito também com essa característica do sítio patrimônio, que é a característica de uma arquitetura genuinamente brasileira. A gente não pode esquecer que Brasília tem esse marco para nós brasileiros, né, como a oportunidade da gente erguer uma cidade que a gente acredita. As cidades brasileiras são cidades, né? As cidades brasileiras são cidades que se derivaram de uma arquitetura colonial, de uma arquitetura que não é nossa, né? E Brasília foi um grande campo de experimentação, porque não se existia tecnologia na época para erguer, né, essas cúpulas, né, côncava, convexa, as colunas da catedral. Assim, era uma grande experimentação, podia dar certo, mas também podia dar errado, né?
E era um ritmo aceleradíssimo de obras, gente. A gente viu o que foi reforma em diversos estágios no período da Copa, os atrasos, tudo o que aconteceu. Imagina uma cidade como essa, com uma arquitetura inimaginável, ninguém sabia ao certo como colocar essas esculturas do Oscar em pé, né? Então, a gente mergulha nessa fonte, né, que apresenta para o mundo o que em 1960 eles vieram aqui e olharam para isso e falaram: isso é coisa de um outro planeta, isso não existe, né? Diversos pensadores, escritores, né? O espanto, essa percepção do espanto, que Brasília causa um espanto, é o norte, é a utopia que a gente gosta de beber, assim, na fonte, enquanto essência identitária, sabe, do território, assim, a capacidade de causar espanto. E isso se dá, em grande parte, por essa arquitetura inimaginável que foi produzida aqui. E isso não fala só sobre a gente, fala sobre a capacidade de um país que decide mostrar, sabe, o seu valor, que é grande, que ele habita mesmo, né, um grande território. Isso provocou diversas coisas no fim dos anos 50. Brasília estava sendo erguida, Brasília é inaugurada, a Bossa Nova está ganhando o mundo, o cinema novo está assim, né? Então, são diversas referências que habitam essa época em que Brasília é inaugurada e que o Brasil começa a ter um outro protagonismo, né, na cena internacional, e também porque esse momento, 1960, era um momento que a gente experimentou, talvez com grande força, esse desejo de corações e mentes, mundo afora, quererem estar aqui. Conhecer Brasília era um desejo que habitava corações e mentes mundo afora. Né? Quando a gente vai para o cinema e que a gente conhece os filmes, como eles apresentam Brasília, né? É impressionante esse marco na nossa trajetória brasileira, né? E nós que estamos aqui e que podemos falar sobre isso, por que não falamos? Né? Então, essa cena expressa um pouquinho da nossa utopia. E o nosso desejo é que as pessoas, os moradores, eu faço parte de uma geração que era possível escalar as cúpulas do Congresso e escorregar. E que escorregar de papelão nas laterais da grama do Congresso era o programa do fim de semana. Hoje não é possível andar mais. Né? Essa imagem, eu sempre trago ela porque o meu sonho é que a gente possa voltar a habitar na nossa cidade. Voltar a experimentar. O conceito de cidade-parque extrapola essa percepção de uma cidade altamente arborizada. Isso, para mim, é total uma cidade-parque. Uma cidade em que a gente experimenta, a gente vivencia, que essas provocações arquitetônicas são grandes provocações estéticas, que a arte está no nosso dia a dia. E não só nos museus e nas galerias, né? Isso é um princípio, é um conceito que foi levado à máxima potência em Brasília. Né? Oscar, quando ele pensava a arquitetura, ele não pensava a arquitetura desassociada da arte. E o grande parceiro dele foi Atos Bucão, né? que doou, que o seu grande acervo está em Brasília. São mais de 200 obras integradas à arquitetura. Né? A gente não imagina uma igrejinha sem os painéis, sem os azulejos do Atos. A gente não imagina um teatro nacional sem o relevo do Atos, né? O Atos recobre toda a nossa pele e dá uma identidade muito marcante à nossa cidade, né?
E o que a gente quer é que esse princípio continue coexistindo com a gente. Extrapole o plano piloto, habite as outras cidades, né? Que o direito à arte e às experimentações urbanas faça parte do nosso cotidiano. Né? Eles pensavam muito essa coisa, assim, cara, tá saindo do trabalho e está numa cidade aprazível. Né? Você está saindo e você está numa cidade aprazível. O horizonte é livre para a vista, né? Então, são princípios sutis que compõem a nossa identidade. Então, essas sutilezas, quando elas são levadas para uma experiência turística, quando um visitante vem aqui, ele anda de bike numa bicicleta que foi criada em Brasília, pela esplanada dos ministérios, ele pode descer por debaixo do Congresso, por uma área que ninguém passa, ele fala, uau, isso é Brasília. Né? Então, hoje, a ideia é contar um pouquinho do que a gente faz, mas provocar a possibilidade de construção de experiências Brasília, ou construção de experiências associadas à identidade de cidades, onde quer que a gente esteja. Então, esse é um pouquinho, assim. E aí, essa, por exemplo, é a imagem icônica de Brasília, né? Então, essa nossa relação com o céu, com a arquitetura, com a poética do lugar, né? É um destino peculiar e diferente dos outros. E aí, para isso, a gente precisou criar uma oferta de experiências, de produto turístico na prateleira. Né? O Experimente foi a primeira plataforma de experiência turística online do Brasil. Foi bem audacioso, porque a gente tem destinos consolidados, como o Rio de Janeiro, né, que recebe quantitativo de visitantes mês, ano enorme, e Brasília ainda incipiente, mas assim que a plataforma ela foi para o ar, ela conquistou os moradores, e os nossos principais clientes sempre foram os moradores. Moradores que queriam conhecer um pouco mais a sua cidade, moradores que queriam se conectar com pessoas que têm a mesma afinidade. Ah, quero conhecer arquitetura, que legal, vou fazer essa experiência de arquitetura. E moradores que queriam também se conectar com esses especialistas. Além de criar um rolê de bike, a gente queria que uma pessoa que tem uma conexão com a bike pudesse conduzir aquela experiência, né? Para além de criar um rolê de street art, que na época estava nas principais metrópoles, a gente queria que um artista conduzisse essa experiência. Porque não é só você conhecer, é você experimentar, é você vivenciar, é você imergir naquele universo, né? Então, a proposta mesmo e de Brasília ser uma grande anfitriã, né? Uma cidade-casa, em que esses especialistas locais podem mesmo te pegar pela mão e te mostrar, né? O lado mais legal, criativo, inventivo da cidade. Então, eu trouxe aqui só algumas experiências. Essa daqui, o Bike Tour, Pedale nas Nuvens, o nome dela. A nuvenzinha é a bike, né? Criada aqui na década de 70. Ela é uma mistura da monareta com adaptações. A ideia dessa bike, seus criadores, era conseguir uma bike que aumentasse a performance deles nos treinos, porque o grande barato era dar a volta na cidade. Né? Então, ela é o camelinho original e, né, o camelinho, que é o nome que a gente, clássico das bicicletas em Brasília, a nuvem é o camelinho original, ela é muito leve, então é pedalar nas nuvens. Aí a gente customizou uma frota de nuvens, né? Todas as experiências, você podia escolher se você queria fazer de carro, eu quero conhecer a cidade modernista, de carro, de bike ou a pé. Né? A pessoa ela podia também escolher a forma.
Ou não, eu só quero um bike tour. Ok, só um bike tour em que o ápice da experiência está em viver alguns lugares do sítio modernista, com um especialista na bike que vai te levar por percursos nada óbvios. Mas também, se você quisesse fazer uma experiência de street art de bike, era possível. Então, a oferta, além de trazer produtos inovadores para a prateleira do destino, também trazia a possibilidade do visitante escolher a forma como ele queria, né, vivenciar. Aqui é a experiência de street art. E aí, são vários produtos associados ao destino. Esse, por exemplo, é o guarda-chuva, que acompanhava a experiência, né? Então, essa era uma experiência de street art de bike com o Pedro Sangeon, que é o criador do Gurulino, que é esse personagem aqui, que está na foto, né? Que é um guruzinho. E aí, na experiência, além da pessoa emergir nesse universo da street art, ela também experimenta com o artista a criação, né? Então, você podia criar, você pode criar junto. Né? A gente tinha parceria com alguns lugares da cidade, que era possível fazer painéis, esses painéis ficavam de herança, né? Então, se fosse uma banquinha, né? O grupo fazia isso, e aí a gente já fazendo uma interface com um impacto positivo, né? Das experiências. Essa experiência é uma experiência super especial nos principais brechós da cidade, então é uma experiência chamada Brasília Cool, que você vai percorrer brechós, cafés, vai até, assim, galerias e uma pitadinha numa loja de camisetas no Conic. A ideia é conhecer e poder experimentar as peças e conhecer um pouco mais desse universo também, que pessoas da técnica percorrem, porque quando você vai fazer uma direção de arte para um curta, para o cinema ou para um show, né, os produtores vão atrás, o garimpo de peças clássicas, icônicas, então a gente ia especialmente nesses brechós para contar um pouquinho. Depois eu vou deixar o nosso mini doc aqui com você, Moisés, porque o mini doc do Experimente Brasília é só sobre... foi um conjunto de 10 experiências que a gente criou com criativos locais. Então, a gente chamou o Dilo, que é da música e que é de Itaguá, para criar a experiência Sou Itaguá. A gente chamou o Natinho, que é um grande artista da serigrafia local e que iniciou esse movimento das camisetarias autorais no Conic, para conduzir uma experiência inteira no Conic, mostrando assim de inferninhos aos lugares mais legais. E não parou, né? Foi uma experiência de vinil com os DJs Criolina, em que a gente percorre assim principais sebos dessa cena do garimpo, né? De preciosidades. Foram 10 experiências com esses criativos e assim, é um material lindíssimo e é legal que você pode escoar também para todo o grupo do Lab Faz. Porque o Cidade Criativa, assim, só um parênteses, é uma conexão muito interessante de como a galera, como a gente pode pensar diversos produtos associados. Assim, como que o turismo e a cultura têm uma interface tão... Se a gente quiser fazer assim, vamos falar sobre Brasília iluminação. Nossa, a gente pode criar, assim, inúmeras possibilidades para lugares ou para microterritórios, né? Com temas específicos. Essa experiência, por exemplo, que é um rolê por galerias, você se conectar com os espaços de criação de artistas, ateliês. Esse é o ateliê do Cristos Nóbrega, uma experiência que envolve, né, no ateliê dele, essa coisa mais de arte, robótica, mas que a gente percorria desde ateliê, numa única tarde, desde ateliê de pintura em Taguatinga, de uma artista, até o dele, que já fica na Babilônia Norte, a comercial ali da 206 Norte, que é aquela, né, diferente de todas as outras, a microgalerias como a Alfinete, e saindo dessa cena, né, dos principais espaços de contemplação e de contato com a arte. Até garimpo e essa experiência é muito empírica. Essa experiência é uma experiência para ver o pôr do sol.
que é um dos grandes atrativos da cidade, né? Para você ver o pôr do sol dentro do lago. Então, é uma experiência assim, pensada para a hora mágica. É a única escuna que navega no Lago Paranoá. E essa experiência tem toda uma construção, né? Desde a trilha sonora, aos drinks que vão ser servidos, ao tempo em que a experiência vai se dar, é uma das queridinhas. Então, Brasília é mais ar livre, natureza, né? Uma experiência, assim, muito gostosa e que a gente desmistifica, né? Claro que o céu é o mar de Brasília, mas também o lago é um dos lugares mais paradisíacos da cidade, né? É uma experiência bem, 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 bem incrível para entrar em contato com isso. Ai, chega, fico sem ar. Que é o horizonte, né? O horizonte da cidade modernista, ele foi pensado para coexistir, né? Com essa arquitetura, as escalas pensadas por Lúcio Costa, quando ele faz a concepção urbanística da cidade, privilegiam, né? O livre acesso ao céu, e em diversos lugares é possível ter essa paisagem como parte, né? Da nossa vivência. Até extrapolamos e fomos caçar, criar experiências nos arredores. Essa é uma experiência, foi o primeiro Wine Tour, a gente, né, chamou ela de Wine Tour no Cerrado, essa é a anfitriã da experiência, uma chefe em gastronomia, e a gente vai para a Serra dos Pirineus conhecer, então, essa produção que desbravou a produção de uvas no Cerrado brasileiro. A gente tem um clima muito propício para o cultivo de uvas, porque o nosso clima é muito parecido com o clima mediterrâneo, né? É um clima muito quente de dia, cai a temperatura drasticamente à noite. Então, algumas espécies de uvas são perfeitas para serem cultivadas aqui, e essa propriedade foi pioneira. Então, essa experiência inclui, né, a visitação no parreiral, degustação de vinhos. Na época, ela tinha um piquenique harmonizado, hoje já tem almoço, já deu uma transformada. E os vinhos da Pirineus, vinhos e vinhedos, que é essa propriedade, eles são raros, porque é uma safra muito pequenininha que é produzida ano, né? E de alta qualidade. Então, vinhos que foram degustados às cegas, encontros de enologia e que tiveram pontuação altíssimas. Então, é uma experiência que você está nos arredores e você parece que, né, está vivenciando outro destino. Até voar com a gente em aulas de acro yoga, essas palmeiras, vocês imaginam onde seja? No Congresso? Atrás do Congresso. Mas eu imaginei porque eu falei, cara, só pode ser, porque assim, só tanta pode. palmeira junta. Tanta palmeira junta, você está assim numa região que é super restrita de uma cidade, porque, né, não é só um sítio patrimonial aqui, é quase que uma área de segurança nacional, né? A gente está nesse complexo que reúne os principais poderes da República, né? A gente está de frente ao Panteão da Pátria, que é, né, coladinho ali na Praça dos Três Poderes, com o Palácio do Planalto de um lado, o Supremo Tribunal de outro, o Congresso Nacional no fundo, né? Os três principais poderes da República vivendo uma experiência de voar, né? Voe com a gente. E aí cada experiência tem o seu perfil, o seu público, né? E produtos associados, no caso dessas são sucos prensados a frio, orgânicos, tá? Até experiências, assim, às cegas. Essa experiência chama Cidade Sensorial. Ela foi criada com a Luciana Lara, um ícone da dança, né? É uma experiência de 4 horas em que você vivencia a cidade com venda nos olhos.
que é uma das... Ela faz parte do Cidade Criativa, dessas 10 experiências que foram criadas com criativos locais. E a percepção sutil, né? Das camadas, assim, que compõem, né? Um território, uma cidade. Então, a gente vai desde a microescala até a macroescala. Essa experiência, ela chega na Ermida, os participantes não sabem que estão. E esse é o momento de surpresa dessa experiência. É uma experiência, assim, dá até vontade de chorar. Ela é tão potente, ela é tão claro, né? Os participantes, eles são avisados para estarem preparados e para levarem uma muda de roupa extra. E é isso. Então a gente conecta diversos universos em escala macro e micro do nosso território, culminando com o lago, terminando, né, no Lago Paranoá. É uma experiência, assim, incrível. E aí, essa experiência a gente percebe como que a cocriação, como que o fazer junto amplifica a experimentação. Porque quando a gente convida uma especialista, né, na área dela para co-criar junto com a gente está abrindo essa possibilidade, a gente está expandindo, sabe? O que a gente pode fazer aqui? Isso a gente está falando só de experiências, né? Como se fossem passeios, do ir e vir, de provocar essas experimentações com grupos, isso pode ser individual, pode ser só um casal, pode ser uma única pessoa, né? Pode ser um grupo de amigos, pode ser uma turma de uma escola. Só nesse formato, né? Então, as experiências, as possibilidades não findam, são diversas. E aí no Minidoc tem mais algumas para vocês conhecerem e emergir. E aí a gente não parou, né? À medida que a gente ia criando as experiências, a gente entendeu que a gente precisava ter produtos associados para comunicar o destino, para levar para onde a gente fosse para presentear, para os moradores terem, né, peças conectadas com a identidade da cidade. E aí a gente começou, né, a criar e ter essa linha de produtos que começou mesmo para a gente, né, conectar a identidade, a história, comunicando a essência do lugar. Então, são peças minimalistas, em geral a gênero, então é vestido, mas também pode ser uma camiseta, né? E leves, para a gente experimentar a cidade como a gente vivencia, né? Assim, com muito frescor. Então, essa foi uma das primeiras coleções, a coleção Setas, que virou atemporal, né? A Setas é uma coleção que nunca sai, ela sempre fica. Ela começou para ser uma coleção e ela continuou. Então, vestido, t-shirts, bermuda. Esse é um lenço que vira kimono, que vira canga, que vira assim também, né? A gente tem um paninho na bolsa, né? A gente tem uma eco bag, paninho na bolsa que fez frio, coloca. Vamos encontrar alguém, senta na grama, né? É tempo de IP, vamos ficar aqui olhando para ele. Então, peças versáteis que propiciam mesmo a experimentação na cidade, né? E aí o guarda-chuva também entrou nessa mítica, porque não importa se está sol ou se está chovendo, né? Principalmente o território ali da Esplanada dos Ministérios, que é esse grande território modernista, você precisa de ter um respiro, né? O guarda-chuva em dias de calor ajuda muito. Então,
os produtos eles vieram para a gente comunicar e contar essa história para os moradores, né? De seja local, compre local. Então, da gente trabalhar com o destino, desde o brand lá da marca lugar, experimente, né? Brasília, ou experimente Veadeiros, experimente RJ, enfim, cada lugar vai ter a sua mítica. Mas produtos desejáveis conectados tanto com essas tendências de mercado, né, com matéria-prima de boa qualidade, feitos localmente, e que conectasse mesmo com essas buscas dos novos viajantes, né? Viajantes que estão comprando experiências pela internet, que já podem comprar camiseta e querem, antes de tudo, experimentar a verdade dos lugares. E não consumir produtos pasteurizados, mais do mesmo, né? Eles querem se conectar com quem vive a verdade do lugar, com os moradores e tal. E aí, um dos nossos projetos especiais começou com o mapeamento afetivo, que na verdade é um recurso, né, uma ferramenta que eu sempre utilizei, que a gente sempre utilizou, porque seja para criar uma experiência, um projeto especial, primeiro a gente vai mapear o que a gente tem. Se a gente está falando da Praça dos Orixás, a gente vai mapear aquele território, o que tem, que lugar é esse, como que as pessoas circulam por aqui, né? Quantas obras a gente tem, qual a melhor hora do dia, né? A gente faz todo esse mapeamento. E quando a gente faz esse mapeamento com quem vive a verdade do lugar, ele é muito mais autêntico, né? É uma coisa construída junto, então ele traz essa verdade. Então, os nossos mapeamentos, eles têm essa busca de serem mapeamentos afetivos junto com quem habita, né, esse microterritório. Então, esse mapa em especial, aqui tem, ó, 2 produtos, a Ecobag, né, mais Utopia e o guarda-chuva roxinho aqui junto com o mapa. O mapa, que é o primeiro mapa afetivo de Brasília, os mapas turísticos da cidade, né, geralmente eles traziam só os principais atrativos, os atrativos emblemáticos, né, que são os atrativos Museu Nacional, Praça dos Três Poderes, Torre de TV, quando muito um parque ali. E o que a gente buscou com essa cartografia afetiva foi, primeiro, ensinar as pessoas, né, a como usarem o mapa, como usar o mapa, um kit básico para experimentar Brasília, enfim, né, trazer assim mais elementos do que simplesmente agrupar atrativos, né, numa publicação, mas trazer um conceito da cidade. E aí a gente trouxe, né, as principais festas, o que é Asa Norte, o que é o Eixamplo brasileiro, né? Porque, poxa, não adianta você estar aqui na cidade no final de semana e você não sabe que tem uma avenida inteira aberta para você andar, correr, ver gente, sentar na grama, andar de bicicleta. Imagina, né? Como o Brasil é uma cidade diferente de todas as outras, quando o visitante está no setor hoteleiro, ele está, de certa forma, no setor inóspito. Ele não consegue descer e dar de cara com uma padaria, né? Ele está mais distante. Então, a gente fica sempre pensando nisso, nessas estratégias de aproximar essas pessoas do lugar, né? De onde as pessoas realmente estão, né? Onde os moradores estão. Então, nesse mapa, a gente cria uma oferta em que a gente classifica, tipo, como os hotspots da cidade, os cafés, as lojas de vinil, espaços de moda, espaços de arte urbana, mesmo sendo efêmeros, né? O mapeamento, ele nunca acaba, né? A cidade é viva, ela sempre se transforma. Então, é um exercício contínuo. Então, onde estão as galerias? Onde estão os espaços culturais? Aí a gente setoriza os clássicos, né, que são, então, esses atrativos imperdíveis. Afinal de contas, você vai vir em Brasília e você não vai na torre, você não vai na praça, né? Você não vai no teatro, mesmo que
de fora ali perceber, né? Então, a gente coloca eles como clássicos, assim, tipo, visitem. Os lugares para comer bem, os lugares para você curtir um ar puro, né? Quais são os nossos top visus? Onde são as vistas, né? Imperdíveis, né? Cadê os mirantes da cidade? Se você quiser dar um mergulho, né? Quais são os parques públicos que você pode acessar o lago? À noite, né? Qual lugar para um bom drink? Boas compras, onde você compra arte, design, camisetas legais, de tudo um pouco, né? Souvenirs. Os azulejos queridinhos do Atos, né? Onde ir para você se conectar com eles. Enfim, foram mais de 200 endereços curados. A gente convidou também pessoas, né? Dessa cena. Quando a gente criou essas 10 experiências com a galera da cultura, eles também indicaram bons endereços. Então, o mapa afetivo. Logo depois, Brasília, né? A gente participou do processo de candidatura de Brasília junto à Unesco para integrar a rede de cidades criativas. E em 2017, a gente entra para a rede de cidades criativas do design. Eram só 33 no mundo em 2017, agora eu acho que já são 35 ou 36. Então, Patrimônio Cultural da Humanidade, obra-prima do gênero criativo humano, maior sítio patrimônio em perímetro, né, reconhecido, patrimônio mundial, cidade criativa do design. Então, são pistas muito claras sobre o posicionamento da cidade, né? Sobre como a cidade já é projetada naturalmente. Além de tudo que a gente sabe que ela vale, significa, né? Então, a gente criou o mapa Brasília Cidade Criativa do Design, em que é um garimpo, o mapa é um garimpo de bons endereços. E ele foi muito focado nesse território, né? Foi um projeto muito rápido, foi mesmo para contemplar o título. O título não, porque Cidade Criativa do Design não é um título como Patrimônio Cultural da Humanidade. A gente pode perder a qualquer momento se a gente não tiver ações que perpetuem, né, a cidade como uma cidade criativa. Então, outra pista para a gente conectar turismo e cultura dentro dessas possibilidades de criação. Né? E Brasília, ela já tinha concorrido em 2015 a uma candidatura bianual como Cidade Criativa da Música, por toda a nossa história, né? Por tudo que a gente sabe, mas a gente não ganhou. Quando a candidatura, quando foi pleiteada para o design, foi incontestável. A arquitetura é design, né? É projeto. A cidade nasce design. Ela nasce de um desenho. Ela nasce de um projeto. É incontestável a dimensão da cidade dentro dessa categoria específica. Então, o mapa ele vem também para conectar um pouquinho, né, os moradores, assim, dentro de principais espaços relacionados à circulação urbana mesmo. Então, desde cafés e padarias, onde o design comparece, né? Então, aí ele tem tanto o mapinha, né, com esses bons endereços, quanto imagens. É uma coisa muito interessante quando a gente está com o mapa na mão, a gente usa de duas formas. Quer dizer, cada um, existem muitas formas. Mas quando você está com o mapa na mão, você fala, nossa, hoje eu vou para esse lado. Se você está visitando uma cidade, digamos assim. Poxa, hoje eu vou para esse lado. Olha, eu descobri que tem duas coisas assim, vou incluir no meu trajeto habitual. E a percepção visual, ela é muito tangível. Também, quando você bate o olho numa foto, você fala, nossa, eu quero conhecer esse lugar. Nossa, legal, mas não, eu quero conhecer esse. Então, você vai lá no mapa e você muda a sua rota por isso. Se você abre o mapa e fala, nossa, aqui nessa região do centro, olha, eu já vou estar no teatro, eu já vou estar conhecendo tudo isso aqui, eu vou para o início da Asa Norte, porque eu consigo almoçar, eu consigo, né? Você consegue
criar uma oferta tangível que facilita, assim, tanto a vida das pessoas, né? Então, para esse material, a gente tentou trazer essas duas coisas. Aí depois, aí ele vai crescendo, né? À medida que você vai. Então, lojas e galerias. Aí você fala, nossa, olha o início da Zanorte. E aí é muito interessante também ver a Zanorte, e claro, aqui a gente está falando desse perímetro urbano, né? Quando você vai para o mapa, falando do mapa como um suporte para a criação, experimentação, quando você pontua no mapa, você consegue perceber aonde atuar. Ou porque tem diversas iniciativas, ou porque é um território que está precisando exatamente de projetos especiais, de iniciativa, de investimento, de incentivo. Né? A Asa Norte, quando a gente trouxe para o mapa, Brasília Cidade Criativa do Design, a gente percebeu, olha a expressão dessa linguagem na Asa Norte, qual a diferença da Asa Sul para a Asa Norte, né? A Asa Norte é um território marcado mesmo por uma criação pujante, você tem a universidade, né? Você tem um público mais jovem circulando, e aí você vai conseguindo, né, trazer mais elementos. Então, lojas e galerias, aí você escolhe, nossa, eu quero conhecer essa galeria alfinete. Pela imagem, você vai categorizando. Aí, cervejarias, pequenos restaurantes, bares. A Asa Norte continua, assim, né, com essa expressão. Mesmo a Asa Sul, ó, tendo mais desses bons endereços. E aí foi uma curadoria, de certa forma, assim, criteriosa, né? Trazendo também evidências para empreendimentos, para empresários que valorizam a essência identitária da cidade ao criar ambientes, ao criar os seus ambientes, porque está tudo conectado a uma grande teia, tudo está conectado quando a gente está falando de um território turístico. Empresários, artistas, né, empreendedores criativos, toda a cena Lab faz, né? Toda a galera que está por detrás, está tudo conectado numa única expressão. Hotéis, design. Então, se você quiser, né, levar a sua experiência até a parte de hospedagem, de acomodação, onde você vai ficar, afinal de contas, você está indo para um território cidade criativa do design, por que não se hospedar, né, em hotéis design, né, que a sua experiência começa desde a hora que você chega. Então, esse é um pouquinho, assim, da estratégia de construção, né, desse material do mapa. E aí a gente pontua muito, eu trouxe aqui o centro, porque a gente pontua muito esse território, porque falam muito que a gente não tem centro, né? As pessoas, elas ficam perdidas quando chegam em Brasília e não conseguem se localizar pela lógica do centro. Então, importante, quando a gente está pensando produtos que têm uma interface com o turismo, exercitando o olhar para isso, exercitando a experimentação, né, criando ofertas para o morador, mas que também vão gerar interessância e oportunidades e receita para o turismo, pelo turismo, a gente tem que pensar não só do nosso lugar, a gente precisa pensar no lugar do outro, de quem está usando, de quem nunca veio aqui. E como Brasília, o nosso território tem essa característica peculiar de ser uma cidade diferente de todas as outras, o exercício de se colocar no lugar do outro, ele é muito importante na construção de... Se a gente pensa um evento, um show na Esplanada, a gente conversou sobre isso quando você me convidou. Um show para acontecer na Esplanada, pelo olhar do visitante, entendendo que aquele produto pode ser um produto muito atrativo para ser comercializado fora de Brasília, mas que é incrível para o brasiliense, para os moradores de toda essa metrópole,
a gente começa a incluir elementos muito marcantes da nossa paisagem para que ele, na hora que o visitante esteja ali, ele não esteja só centrado no palco, mas também todo o acervo que compõe aquele território, né? O conjunto urbanístico da esplanada, os monumentos mais icônicos, como a catedral, o próprio museu, né? Quantos eventos a gente vê com palco fora de escala, com palcos enormes, ou que está usando... É como se ele só estivesse na área externa do museu, ele não conversa com aquela obra incrível, com aquele museu, né? As instalações, a cobertura, a iluminação. Como que a gente pode pensar esses eventos ressaltando a nossa cidade? Ressaltando o que a gente tem de melhor. Vira uma experiência inesquecível, se a gente sabe que a gente tem esse céu incrível, que é parte da nossa identidade. Se a gente tem essas obras ao redor, né? Como que elas fazem parte desses eventos sem serem, sabe? Sem passarem desapercebido, né? Como que elas entram, como que elas emergem, fazem parte da cena, né? Isso fica gravado na memória. Uma pessoa que vier para um festival desse, enfim, eu falo isso porque eu amo a Céu, e eu fui num show da Céu, que era bem nessa áreazinha do museu, e eu via, era céu, naquele céu, cadê o céu? Sabe? Talvez uma experiência que só Brasília pudesse fazer por ela, enquanto artista. Imagina a gente pensar, né, essas coisas. Desde a hora que você está pleiteando um projeto, desde a hora que você está escrevendo um projeto, né? Como que essas interfaces, elas... Que a gente tem que pensar isso, né? Como que projetos que nascem aqui podem se tornar cases. Se a gente coloca a cidade, né, como parte, como protagonista, se os moradores são beneficiados, né, com esses produtos. É isso, assim, tipo, o raio é esse, né? O coração... Nossa, isso é fantástico. Não sei se você terminou, só vou falar. Não terminei, mas eu acho que a gente já está no tempo, né? Não, eu tô emocionado aqui mesmo. E eu vou começar a minha fala lembrando de um grande amigo, palhaço, carioca e um grande ator que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida, que me mostrou uma palavra de um ponto de vista diferente, que é o comover, que é mover o com, a sua presença com o outro, com a sua apresentação. Eu estou comovido, porque esse seu olhar e esse seu projeto, eu já vou deixar claro, com certeza você falar, João, logo na sequência, me movimentou as minhas emoções quando eu olho as pessoas pedalando, com as possibilidades que essa cidade proporciona e que ela pode não só... E todo momento que você apresentava, eu também me colocava em outros lugares, sabe? Me colocava na Ceilândia, vendo como é que a gente poderia fazer um passeio de bicicleta, como que essas coisas são potentes em todos os lugares, sabe? E isso que me moveu, que me comoveu, que me emociona quando eu vejo. E eu falei que você era uma pessoa apaixonada pelo que você faz, e você consegue traduzir isso muito bem, assim, porque todos esse projeto, todas essas articulações que você trouxe, esse olhar muito cuidadoso, muito especial, muito
aprofundado, muito estudado, muito generoso também, né? Porque ele volta de novo para Brasília, volta de novo para mim, volta para todos que estão aqui e que depois possam ver esse seminário. Ele volta com essa emoção, com todo esse... Eu consigo... Isso que me comove, é ver que essa possibilidade, além de eu não conhecer e me colocar em contato agora com ela e me despertar um monte de possibilidades, um monte de experiências que podem ser tidas, aquela coisa que a gente estava falando no início, né? Eu mesmo ser turista da minha cidade, isso é maravilhoso, porque se ela é maravilhosa para mim, então, quando eu for falar dela para outra pessoa, eu vou trazer esse encantamento, eu vou trazer essa emoção, essa comoção. E é isso que vai encantar o meu outro de também estar aqui, né? De experienciar, de ter essas experiências aqui. E a minha comoção é nesse lugar, assim, de me afetar e de ser afetado com uma ideia que ela extrapola o próprio lugar de onde ela vem, e eu consigo imaginar ela e consigo pensar ela aqui na vila, consigo tentar pensar ela em outros lugares, sabe, do território. E não vejo ela própria desse lugar, sabe? Eu vejo ela muito mais potente, eu enxergo ela própria de uma ciência que vocês desenvolveram, né? Quando eu falo de uma ciência, eu falo de pessoas que dedicam mesmo sua vida a estudar e a trazer essas propostas, né? Acho que vocês criaram um lugar aí que é incrível e que traz essa possibilidade. Isso eu posso aplicar no Gama, na Planaltina, no Sobradinho, sabe? Isso me emociona, porque é muito potente. Muito obrigado, assim, muito obrigado pela sua fala, por nos apresentar, por me apresentar essa Brasília que eu habito e não conheço, e que conheço mais agora, e que estou encantado e quero fazer esses roteiros, assim, quero ter essa experiência e gostaria que essa experiência também fosse multiplicada dentro dessa nossa metrópole, sabe? Essas coisas, eu tinha várias coisas anotadas aqui, mas eu acho que É meu sonho também. Vou É meu falar... sonho que a gente consiga multiplicar, porque existe sim um método, uma fórmula, e a gente está falando de trabalho e renda. Trabalho e renda, né? De prosperar ressoar economicamente. Você imagina uma pessoa que não se descobriu especialista e que de repente você convida e fala: você é especialista nisso? Você é especialista. E ela começa a contar o seu fazer cotidiano para outras pessoas. Isso tem valor e ela recebe por isso. E ela está falando do amor pelo território dela, recebendo por isso, encantando outras pessoas. É incrível. Eu vou só falar uma frase que eu anotei, dentre várias que você colocou aqui, mas que foi muito impactante para mim. A cidade que a gente quer para a gente. Sabe? Eu acho que essa frase que você trouxe foi muito impactante para eu pensar. A cidade que eu quero para mim é a cidade que eu quero para minha mãe vir para cá, para o meu amigo que eu gosto, querido, vir, olhar e visitar, para uma pessoa que eu encontro num outro lugar e digo: nossa, você tem que conhecer o meu lugar, que é a cidade que eu quero para mim, é que eu quero para todo mundo, né? Para todos que eu quero bem também, né? João, por favor, você fique à vontade. Obrigado, gratidão.
Eu queria te agradecer pela linda palestra, pelo teu trabalho maravilhoso. Realmente é como Moisés falou, comove, né? Assim, a gente fica movido. E assim, é um sonho que eu vejo acontecendo, né? Eu, eu sou conselheiro de cultura aqui na cidade do Gama, né? Mas eu fiquei muitos anos fora de Brasília, viajei muitos países, assim, tive muitas experiências, né? Então eu vi que o melhor lugar do mundo era o Gama, né? Quando eu fui embora, eu falava assim, nossa, Brasília é muito pequeno aqui, aí fui embora 15 anos fora, depois aqui é o melhor lugar que tem. E eu tenho esse sonho de desenvolver esse projeto de turismo comunitário local, assim como um Ai, que modelo, maravilha. porque eu tive na Amazônia, então nós temos tanto potencial de desenvolvimento de turismos locais no nosso país, assim que as pessoas estão vivendo em pobreza, às vezes em miséria, que poderiam estar prósperas com pequenos negócios, com pequenos empreendimentos locais, né? Sempre dentro dessa visão da rede, né? Das articulações, que eu te parabenizo por ter feito fantásticas articulações de alto nível, né? O seu trabalho é um trabalho primor, assim, de excelência, né, de alto nível. Eu sou muito ligado à base, né? Então eu venho da periferia, né? Sempre fui do Gama, então essa coisa aqui de Gama e Brasília, e eu acho que não é só Gama e Brasília, mas todas as cidades satélites, elas têm uma identidade, e aí eu parto do seguinte pressuposto, que os heróis do Brasil são os pioneiros que vieram para Brasília. Esses são os verdadeiros heróis históricos do nosso país, sabe? Porque a gente tem falta heróis, né? Faltam heróis. A gente precisa fortalecer esse heroísmo, né? Desses nossos antepassados, né? E ainda está muito próximo Brasília. A gente ainda consegue resgatar os nordestinos que vieram, os paulistas, os cariocas, sabe? Eu escrevo biografia, né? Eu estou escrevendo um livro sobre a imagem da cultura do Gama, né? Um catálogo fotográfico, mas também um resgate de biografias, de memórias. Porque eu digo assim, um povo sem Da memória é um povo memória sem... viva, né? Oi? Da memória viva, né? Tá aqui, né? E a gente tem que aproveitar que vários deles ainda estão vivos, né? Assim, a gente tem perdido muitos dos nossos mais velhos, né? Mas tem muitos ainda que dá para a gente resgatar muitas histórias, e a gente precisa ter esse hábito de ter identidade, de ter história, né? Porque o Brasil é meio desmemoriado, e quando a gente olha para trás parece que é uma coisa até meio que vão queimando, né? A cada tantos anos tocam fogo em todos os nossos acervos cinematográficos e de museu, uma coisa assim. Eu estava dando uma olhada assim na história e falei, nossa, coisa está esquisita. Mas, anyway, eu queria realmente parabenizar e dizer que eu tô à disposição para estar junto aí nessa construção coletiva. Eu acho que o caminho é a gente se juntar, porque eu vejo o seguinte, pegar o local, fazer esse trabalho que você tem a expertise de avaliar dos potenciais, de onde que veio, para onde que vai, dar vida para esse lugar. Mas aí eu acho que precisa a gente ter também aqueles que vão adotar o local, porque não adianta só empoderar o local, mas tem que cuidar daquele local. E aí eu vislumbrei a figura do guia turístico local, especialmente esses jovens que estão aí quase à margem, especialmente nas cidades satélites, que poderiam estar ali e junto com os comerciantes locais, criar uma rede ali, um local turístico e os locais onde ele pode estar levando o cara para comprar para ir no restaurante, para ir no supermercado, para ir, ou seja, potencializando o turismo próximo àqueles locais. E aí a gente revitalizar, e é uma coisa que o plano piloto precisa muito da gente revitalizar, porque nós temos tantas obras abandonadas, tantos locais que estão, né, assim, largados. E assim, e aí eu estou me colocando à disposição, porque eu tenho o SEAC, e aí eu escrevo projetos para o FAC, coloco à disposição o meu SEAC para a gente, o FAC, para a LIC, né? Eu acho que a gente pode estar buscando recursos aí, escrevendo projetos aí juntos, para a gente fazer esses sonhos, né? Porque eu acho que é formiguinha pouco a pouco,
mas a gente pegar um local, focalizar aquele local, revitalizar ele, e a contribuição para a comunidade, que eu acho que é essa, a gente pegar essa garotada que está aí quase que indo para o caminho do crime e trazer eles para o caminho da renda, né? Do emprego, e um emprego gostoso, uma coisa que eles se sintam valorizados, traga orgulho, né? Ter orgulho de ser cidadão do Gama, orgulho de ser cidadão de Planaltina, né? E aí a gente criar o espaço no Gama, pensando em trazer o cara do Lago, o cara do Plano, o cara do Guará, para vir conhecer o que tem de bom no Gama. E que o cara do Gama possa ir conhecer o que tem de bom na Ceilândia, porque a gente precisa, sabe, pacificar. Eu acho que a gente tem, assim, nós estamos muito na... Né, a guerra social no Brasil, ela é muito forte, porque você vê em outros países não existe essa discriminação social. E aqui Brasília é o berço, e a gente precisa quebrar isso. E eu acho que somente o turismo que ele pode empoderar o povo, né, com renda e trazer outras culturas para dentro, né? E aí eu já transcendo um pouquinho mais, dizendo da possibilidade que tem da gente criar irmandades com outras cidades em outros países, entendeu? E a gente pode estar fazendo esses casamentos também com outras cidades para serem irmãs, né? Essa coisa de brotherhood e sisterhood, né? Entre cidades, né? E aí você trazer o pessoal de lá para vir fazer turismo aqui, levar o nosso pessoal daqui para fazer lá, né? E hoje com as redes sociais facilitou muito isso, né? E aí tem a questão dos circuitos também, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na época do Zagonel, a gente montou aquele plano estratégico de turismo. Então tinha tudo, todo sumiu, o material sumiu, aquilo ali tudo desapareceu, não sei como. Mas a gente fez aquele trabalho maravilhoso, tinha o circuito do turismo rural, o circuito religioso, o de aventura. E Brasília tem um potencial violento. O negócio é que a gente não precisa, temos que transcender o governo. Temos que esse é o problema, é que a gente vai junto com o governo vai e depois desmonta tudo. Então a gente precisa, como sociedade civil, se organizar e o governo vir a reboque, vir como parceiro. Mas quem conduz o processo tem que ser a gente, né? Para essas políticas públicas, porque são políticas públicas mesmo necessárias, né? Que a gente precisa implementar na nossa cidade, e uma mudança de cultura mesmo, né? Porque quando você fala de turismo, às vezes o pessoal de Brasília fala, mas isso é no Rio de Janeiro, isso é em outro local, né? E é igual assim a distância que a gente tem do Mercosul. No Uruguai, em Montevidéu, em Buenos Aires, o pessoal pulsa muito a questão da fronteira, né? Tá muito, 8 horas de viagem, né? Então a gente tem esse potencial também do Mercosul, que a gente, assim, Brasília tem muitos potenciais para a gente explorar. Então acho que era legal se a gente criasse um grupo de trabalho, né, se juntasse para a gente ver que ferramentas cada um traz, para que a gente pudesse, né, realmente potencializar o que você já está fazendo e criar novas sementes aí de ações dentro dessa visão. Porque eu vislumbro muito, eu tenho uma outra pegada, que é a pegada da religiosidade, né? Eu vim nessa trincheira aí desde 86, quando eu fui para os Estados Unidos, né? Aí fui só me enraizando nisso. E aí eu ensino hoje o Sincronário da Paz, o calendário maia, as revelações do Reverendo Mu e a ayahuasca, né, dos indígenas, né? Juntei tudo isso aí e criei a unificação das religiões, né? E aí eu ainda não comecei a fazer o trabalho de como é que se diz, de criar membro, né, de formar as pessoas, ainda não, ainda estou no processo de enraizar mesmo, né, esperando o momento certo para começar a fazer o trabalho mais público, né? Mas eu tenho essa visão do novo modelo de civilização da profecia de Dom Bosco. E o interessante é que Juscelino veio para o Gama, em 57. Então, você chegou no ponto que eu queria trazer, João. Bom, primeira coisa é ter pessoas, né? O turismo, ele é contínuo quando você tem boas lideranças locais. A gente chama de governança local, né? Cada cidade, ela precisa mesmo ter a sua, e é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo, porque
independente da gestão, o que a gente gostaria era que a política pública tivesse alinhada, constantemente alinhada, mas hoje a gente não tem uma política pública para o turismo. A gente não tem um posicionamento público, assim, do destino Brasília que seja amplamente trabalhado. A gente ainda não tem isso. Então, é muito importante a continuidade das ações. Né? Para além de 4 anos, é muito importante. O FAC é um grande estimulador. Assim, os principais projetos que a gente executou foram por incentivo do FAC. Ações de educação patrimonial, vários projetos a gente conseguiu fazer na interface da cultura com o turismo, porque a gente não tem um fundo para o turismo. Numa cidade com essa magnitude que a gente está falando de sítio patrimônio, com esses museus, a gente não tem específico, né? Ainda é muito difícil a parte de infraestrutura. Mas, gente, a gente está falando do sítio modernista mais importante do planeta, do mundo, com o Teatro Nacional fechado há 8 anos. Você chega lá, assim, me dá muita tristeza, até porque esse material está sendo gravado. Eu não queria perpetuar isso na nossa história, mas o odor do lado de fora do Teatro Nacional dá vontade de chorar, é triste. Não era como eu gostaria de apresentar a minha casa. A gente está falando do principal território. E aí, se a gente levar para os outros espaços de memória, os horários são desconectados com o horário que a comunidade consegue vivenciar, sabe? O próprio Museu Nacional fecha 18 horas, o horário que todo mundo está saindo da esplanada. Como? O museu no centro da cidade fecha no horário que as pessoas estão ficando livres. Né? O museu que por si só tem aquela praça. Então, isso são conexões. A cultura precisa conversar com o turismo em toda a sua dimensão em sítios patrimônio da humanidade. O Gama, você falou várias coisas. Você falou disso da governança, você falou da importância da continuidade. Isso está intimamente ligado à apropriação e ao pertencimento da comunidade local. Quando a comunidade conhece o seu valor, quando a comunidade cria os seus projetos, a comunidade consegue que esses projetos não morram, porque não estão centrados só numa pessoa, né? E principalmente quando esses projetos eles são motor de, sabe, eles geram renda, gera recurso, gera riqueza para o território, eles não morrem. E aí no turismo a gente tem os empresários atuando, sabe? A cadeia produtiva atuando junto. Quando os empresários percebem que estar no mapa do Gama é bom para ele, claro que esses materiais eles precisam ter identidade. Eles não podem ser mais do mesmo. Não pode ser a revista que a gente conhece, que é um catálogo de classificados, não é isso. Para fazer parte de um material desse, o seu empreendimento tem que estar conectado, sabe? Com a mítica do lugar, senão não faz sentido. O Catetinho é a primeira construção da cidade. É a primeira construção. Palácio de Tábuas, no Gama. Né? É a residência provisória do JK. O Catetinho, eu vou te presentear, João, com material. Visite o Catetinho, chama. Assim como a Trilha dos Azulejos é um programa de educação patrimonial para o Catetinho. Ele acontecia no espetáculo teatral, você chegava para visitar o Catetinho e era recebido por um espetáculo, você entrava nos anos 50. Então, com atores da nossa cena, né, a Baetê, Camila Guerra, assim, você emergia na década de 50, então, desde aquela coisa, o lago vai encher, não vai encher, a Câmara contra, né? Tinham muitos contras e muitos a favor de Brasília. Então, a cidade foi construída com esse embate político, com uma série de questões. E aí você entra no Catetinho e você entra nessa época. E aí, desde toda essa história que orbitava antes da inauguração da cidade, a construção da cidade, o mobiliário de época, que conta muito, né? É o mobiliário desse Brasil
que estava escutando bossa nova, né? Então, os mobiliários é quando o design começa, né, também a ter uma presença muito marcada na casa das pessoas, desde eletrodomésticos a sofás diferenciados e tal, o avião, né? Você tem lá, né, a companhia que trazia o JK, são vários artefatos que contam a história daquela época. E eu sou uma apaixonada pelo catetinho, eu acho que começa por aí, sabe? O catetinho é um marco da nossa história, onde tudo começou. É um palácio de tábuas, é uma construção modernista, foi presente dos amigos de JK, ele não foi construído com recursos do governo, recursos públicos brasileiros, foi um presente. O Oscar desenhou num guardanapo, eles estavam num bar, ele desenhou o catetinho e os amigos mandaram as madeiras para erguer o Palácio de Tábuas, e água de beber foi composta no catetinho. Tom e Vinícius, sabe, água de beber, que é, né, um hino da música brasileira, foi composta lá no catetinho, quando eles vieram, Tom e Vinícius. Então, é tanta história. E aí, imagina a gente conectar isso. O catetinho, a pessoa vai para o catetinho, ela já vai para o Gama para comer num restaurante que oferece comida que o JK comia naquela época. E aí a galinha caipira com não sei o quê, e aí passa pelas residências históricas. Isso só é um rolê histórico muito básico, sabe? Mas a gente não pode perder esse fio condutor que conecta o Gama à história de Brasília, ao início da construção de Brasília. Porque a pessoa, às vezes, quando ela vai no catetinho, ela até sabe, começou no Gama, mas ela não tem acesso ao Gama. Não tá no mapa, não está disponível nas informações da internet, não tem um produto feito, assim, uma experiência de 6 horas, que você conhece não sei o quê. A partir do básico, do clássico, a gente vai derivando as outras, sabe? Está inserido numa vegetação riquíssima. Quando a Missão Cruz passou por aqui também, é uma cidade muito gostosa, né? Tem as míticas, desde o Quem Ama Mora no Gama. São tantas coisas que a gente pode, né, trazer para que o brasiliense vá conhecer. Sabe? Começa com o brasiliense, vai testando, vai testando. E aí, o método do experimente é um método que, ao longo do tempo, a gente entendeu que, na verdade, é muito simples. E ele é feito para ser replicado mesmo, sabe? Desenhar experiências marcantes, conectadas com a identidade do lugar. Depois... E aí, a gente não pode deixar de contar o clássico do clássico. Algo que remeta à memória coletiva de todo mundo. Todo mundo de Brasília já ouviu falar de catetinho. Em algum lugar. Ou, nossa, será que o catetinho está aberto? É quando você conta que o catetinho está aberto, que está recebendo, que tem uma experiência incrível lá, e que nessa experiência você vai almoçar no Gama, ou que você vai numa fazenda, tá? Aí tudo começa a se conectar. Você faz uma e quer voltar para fazer a outra. Aí o circuito começa a acontecer. Paty, temos 10 minutos finais aqui. Me perdoe, eu gostaria de ter muito mais tempo mesmo. Talvez a gente ainda volte, viu? Ainda volte o convite para você, para estar com a gente mais uma vez e ampliar um pouco mais. Eu acho que esse seminário ele foi só um pequeno passo assim dentro desse assunto que a gente pode ampliar muito mais. Eu fiquei muito feliz, assim, teve várias coisas para mim que são muito importantes, o pertencimento, né? Eu acho que isso que nos comove, nos traz esse sentido também de pertencer a esse lugar, por isso que ele nos movimenta, por isso que me movimenta ver essas imagens, né? E me toca, porque eu me pertenço, eu me vejo nesses lugares, né?
contato com a obra, né? O contato com o que a gente... E não é o contato apenas visual, né? E foi tão importante. Nossa, tem tantas coisas agora na minha cabeça. Por exemplo, quando você mostra aquela imagem das pessoas de dia fazendo arco-yoga e tem o Panteão no fundo, e ontem o, o Aníbal traz o Panteão completamente retrabalhado, sabe, repaginado, com uma projeção. Então é um lugar que você está de dia, que você pode estar à noite. Então, cara, que só amplia as possibilidades, só traz isso. Eu acho assim, para mim esse seminário ele vai ter ainda mais outras, vai ter mais outras etapas, porque eu acho que a gente pode juntos aqui, né, vendo a própria fala do João e outros que venham assistir, a gente pode construir ainda mais esse lugar de pertencimento, de mais ideias, de mais possibilidades, né, de estar conhecendo esse tema e esse assunto, que, em princípio, a gente fala, né, de turismo, parece que não nos pertence, né? E, na verdade, eles pertencem, sim, a todos e a todos os lugares, né? Então, eu fico muito feliz de te ouvir. Me comoveu a sua apresentação, moveu né, o Moisés com relação a todo esse projeto maravilhoso, tá? E parabéns, parabéns. E eu espero fazer esse percurso agora, encontrar esse calendário. Aliás, se você puder disponibilizar aqui mesmo no nosso bate-papo o link do doc, porque aí a gente já vai atrás também de disponibilizar isso também nas nossas redes. Se quiser se tiver um outro link para a gente consultar também a página, o site de vocês, por favor, deixe aqui para a gente poder compartilhar. E, bom, vou deixar você fazer as considerações finais, falar. Aqui eu já encerro emocionado aqui o nosso seminário maravilhoso. Estou super feliz de ter recebido o Thiago Andrade, de ter recebido o Aníbal e agora de ter recebido você, Paty. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Grata, Moisés. Eu que agradeço. É sempre um prazer poder encantar pessoas sobre essa dimensão, que para mim é uma dimensão onírica da cidade. A gente que vive aqui e que criamos, né? A gente tem sim uma responsabilidade de perpetuar esses valores, né? E de inspirar outras pessoas a pertencerem, a conhecerem, né? A responsabilidade que é também sermos, guardar, né, todo esse acervo, que somos guardiões, né? Afinal de contas, a gente está na cidade, mas a cidade não pertence a gente, né? Ela é uma cidade da humanidade. E a gente aqui, como moradores desse sítio, a gente tem uma grande responsabilidade, né? De perpetuar e de manter para gerações futuras, né? Então, tudo que a gente está pensando agora, e o meu convite são ações para a gente pensar o presente, porque qual é a cidade que a gente quer, né? Que a gente quer habitar, que a gente quer apresentar, que a gente quer que as nossas gerações vivenciem, né? Então, é uma fagulha, é uma sementinha. Vai ser um prazer voltar e falar. Eu nem cheguei na parte dos projetos especiais, que assim, a gente ficou só na parte das experiências, que são encantadoras, mas os projetos especiais, eles têm essa potência, né, de perpetuar esses valores, de atingir mais pessoas, né, que são exposições, são os programas educativos, essa cocriação, né, como que esse mapa foi cocriado, né, as pessoas que a gente convidou, como que isso se transformou numa exposição mapeada, foi um projeto incrível no museu. Então,
É isso, assim, fazer do limão uma limonada, né? Um projeto, ele pode ser só um projeto, mas ele pode e deve, eu acredito muito nisso, deixar bons legados. Porque, né, quando a gente deixa bons legados, a gente está plantando uma sementinha, uma árvore, né, que a gente está deixando, ela vai dar frutos. Nossa, então eu já sei que a gente vai ter que continuar, né? Então eu já entendi que agora a gente tem que programar um novo seminário para poder, né? Tem muito assunto ainda para gente falar. A gente for criar um projeto junto, imagina? Com certeza, com certeza. Abder, você quer falar alguma coisa no final do seminário? Só agradecer, né, a todos os envolvidos, assim, nessa a Paty, mas todo mundo que pôde participar, que pôde vir aqui contribuir, né, e que está gerando essa quantidade maravilhosa de equipamentos, de conteúdos, né. Acho que a gente está num cenário assim, muito lindo, assim, de ver que o LabFaz tem construído uma grande biblioteca e que esse material vai estar para a posteridade, para que as pessoas possam absorver, né, receber, pesquisar, né, aprender. E tem, os conteúdos eles são muito diversos, né? Eles estão desde aquele que está querendo começar, mas também para aquele que já está desenvolvendo. Então, assim, Paty, veio muito a agregar ao LabFaz, esse seminário, a sua fala. Muito grata aí pela participação. Obrigada. É isso. Obrigado a todos e até o próximo seminário. E, Paty, você já está convocada para o próximo, tá? Com certeza. Muito obrigado, querida. Muito obrigado, João, Abder, Max. Obrigado a todos. E até não deixe de consultar nossa biblioteca, né, do LabFaz. Tem muitas atividades, tem muitas palestras, aulas e agora esse seminário maravilhoso. Obrigado, Paty, mais uma vez. Obrigado a todos e até a próxima.